um tempo de mesa. Então, hoje, conforme eu disse ali no grupo, é o dia do reset. O reset que muda tudo. E o reset é um dia que, se ainda não chegou na tua vida, ele vai chegar. Tá? Isso é uma garantia que eu te dou. Tá? E, não sei, mas ele pode ser hoje. Lucas, o que é esse dia do reset? É o dia do chega. Tá? É o dia do chega. E quando esse dia chega, meus irmãos, aí, olha, literalmente as coisas mudam. Tá? Por quê? Porque o reset nada mais é do que uma reprogramação total da nossa mente. Mas eu vou construir aqui com vocês, tá? E aí, quem puder ficar até o final, fica, e eu garanto que vai valer muito a pena. Vamos começar com o Chega de Deus. Você sabia que teve o dia do Chega de Deus? Ah, como assim, Nicolau? Teve o dia do Chega de Deus. E está lá em Êxodos 3, do 7 ao 10. E está escrito assim, ó. Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Chega, desce agora, e eu te enviarei. Moisés passou 40 anos no deserto. 40 anos cuidando de ovelhas. 40 anos escondido. 40 anos processando. Até que Deus disse, chega, agora é hora. Davi também teve o dia do chega. 1 Samuel 17, 26. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Todo mundo tinha medo do Golias. Todo mundo aceitou a humilhação. E todo mundo se conformou. Menos Davi. E Davi disse o quê? Chega. Chega de aceitar esse gigante zombando do meu Deus. Chega de ficar parado. Chega de ter medo. Eu vou. Não sei se alguém já assistiu o documentário sobre Davi, se não me engano, está na Amazon Prime. Não sei se é Amazon Prime ou Netflix. É um dos dois. Assistam. Assistam porque é sensacional. E ele fala exatamente essa frase. Neemias também teve o dia do chega. Pedro também teve o dia do chega. Paulo teve o dia do chega. E eu te digo com toda certeza, tu também vai ter o dia do chega. A Bíblia está cheia de homens que tiveram o seu dia do chega. E o que eles disseram? Chega de mediocridade. Chega de aceitar o gigante. Ah, Lucas, mas como assim aceitar o gigante? Os gigantes são os teus problemas, são os teus BO. Chega de viver no passado e chega de conformidade. E quando eles disseram chega, tudo mudou. Então, repete comigo. O meu dia do chega é hoje. Amém? Então, trazendo uma analogia aqui para vocês. O nosso cérebro, ele é um computador, certo? Vou explicar. O nosso cérebro, ele funciona como um computador. Ele tem um hardware. O que é o hardware? É a estrutura física. São os neurônios, são as sinapses. E ele também tem um software. O que é o software do cérebro? São as crenças, são os padrões mentais, são as programações. O hardware, todo mundo já nasceu com ele, ou seja, todo mundo aqui nasceu com o cérebro, certo? Mas o software,
ele foi instalado ao longo da nossa vida. Quem é que instalou esse software, Lucas? Nossos pais, família, professor, amigo, sociedade, a mídia, as experiências que todos nós tivemos ao longo da nossa vida, especialmente as traumáticas. E muitos desses softwares, eles são o quê? Eles são vírus. Para quem está anotando, eu vou passar os 7 vírus mentais mais comuns. Tá? Os mais comuns. Vírus número 1. Eu não sou bom o suficiente. Qual que é a origem desse vírus? Provavelmente tu teve pais que nunca te elogiaram. Tu teve comparações constantes com irmãos. Tu passou por alguma rejeição na infância, ou algumas rejeições na infância. Tu passou por algum bullying na escola. Qual que é o resultado disso? Você sabota as suas próprias vitórias. Tu tem dificuldade em receber elogio. E você sempre acha que não merece. Eu tô falando aqui, e aí eu já tô vendo as reações aqui, eu tô vendo alguém se identificando já. E tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Estamos num ambiente seguro aqui. Vírus número 2. Dinheiro é sujo. A origem. Os pais falavam mal dos ricos. A igreja pregava uma pobreza honrada. Tu teve experiências negativas com dinheiro. Aquelas, as frases, né? Os jargões mais conhecidos. Dinheiro não dá em árvore. Aquela coisa toda, né? Olha ali, ó. Tá passando com um carrão. Provavelmente tá fazendo alguma coisa errada. A minha mãe era uma que falava que se era bem sucedido, provavelmente era falcatrua. Fazia alguma coisa errada. Eu cresci ouvindo isso, meus irmãos. E pasmem, ao longo da minha vida, diversas pessoas bem-sucedidas passaram pela minha vida. E eu não entendia o porquê muitas delas não ficavam na minha vida. Por quê? Porque inconscientemente eu tinha uma crença rodando que se a pessoa é bem-sucedida, ela faz alguma coisa errada. Automaticamente, por um sistema de proteção, eu não vou ficar perto de pessoas que fazem coisa errada. Automaticamente eu me afastava dessas pessoas. Depois que eu ressignifiquei essa crença, tudo mudou. Tá? Mas seguindo aqui, que o assunto é longo. Vírus número 3. Para finalizar aqui, qual é o resultado, né, do vírus do dinheiro é sujo? Você ganha e perde dinheiro rapidamente. Você se sente culpado quando tu prospera, quando tu fecha um negócio, quando tu ganha um dinheiro. Você muitas vezes sabota oportunidades financeiras, tá? Então, seguindo aqui. Vírus número 3. Eu sempre vou estar sozinho. Qual que é a origem? Abandono na infância, traições em relacionamentos, mortes de pessoas queridas. Qual que é o resultado disso? Você se afasta de pessoas boas. Você tem dificuldade em confiar nas pessoas. Você prefere ficar sozinho para não sofrer. Estão comigo? Estão comigo? Quem está comigo, dá uma reagida aí no chat. Dá uma reagida na conversa aí. Beleza. Vírus número 4. Não posso confiar em ninguém. Qual que é a origem disso? Traições profundas. Pais que mentiram. Amigos que te abandonaram. Qual que é o resultado disso, Lucas? Tu tem dificuldade em delegar as coisas. Você não pede ajuda. Você vive sobrecarregado. Isso é forte. Vírus número 5. Eu preciso agradar todo mundo. Qual que é a origem disso? Teve um amor condicional na infância. Medo de rejeição.
altíssima necessidade de aprovação. Qual que é o resultado disso, Lucas? Tu não consegue dizer não. Tu vive esgotado servindo os outros. Tu diz sim para tudo. Você se negligencia a si mesmo. E aqui é aquela famosa frase, quanto mais sim eu dou para os outros, mais não eu estou dizendo para mim. Vírus número 6. Sucesso é para os outros, não para mim. Qual que é a origem disso? Família medíocre, ambiente de escassez, fracassos repetidos. Quando eu falo família medíocre, mediocridade é sinônimo de média, tá? Não é, uma palavra negativa, pejorativa. Mediocridade refere-se à média, tá? Uma família mediana, tá? Qual é o resultado disso? Você não sonha grande, você não é ambicioso, você se contenta com pouco, você não acredita que tu pode mais. E para finalizar o 7, eu sempre vou ser assim. Qual é a origem? A identidade baseada no passado. Falta de exemplos de mudança. Crenças limitantes. Qual é o resultado? Você não tenta mudar, você se conforma com aquilo que você tem e você aceita a mediocridade. Aquilo que você está vivendo para ti é o suficiente e está tudo bem. Só que qual que é o grande BO disso tudo? Esses vírus, meus irmãos, eles estão rodando em segundo plano. Como assim segundo plano, Lucas? No subconsciente. Não é consciente que você pensa sobre isso. Você não fica pensando, aqui um exemplo, né? O sucesso é para os outros, não é para mim. Não vem isso na tua cabeça. Tu tá na situação, mas aquele aplicativo, aquele software, ele tá rodando ali, ele tá reforçando. O pior é que tu não percebe que eles estão lá. Por quê? Tu acha que esse é o teu jeito de ser. Tu sempre foi assim, essa é a minha personalidade. Não é, meu irmão, eu te digo, não é. E atenção ao que eu tô falando aqui, não é. Isso é uma programação. E toda programação pode ser reprogramada. Estão comigo? Amém. Então, o que é o reset? O reset é uma reprogramação da mente. Ou seja, o reset ele não é um ajuste. O reset ele não é uma melhorazinha, uma melhoria. O reset é zerar tudo e começar do zero. Quem aqui já pegou um notebook, já pegou um computador e formatou? Começou, apagou tudo e começou do zero. É a mesma coisa. Você não desinstalou só uns aplicativos, esvaziou a lixeira. Não, tu desinstalou tudo e instalou tudo de novo. Isso é um reset. Isso é uma formatação. Então, usando o exemplo do computador, quando tu faz isso, todos os programas são fechados. As configurações, elas voltam ao padrão. O lixo, ele é limpo e tudo começa de novo. E é isso que tu precisa fazer com a tua mente. Em Romanos 12, 2, é uma ordem divina. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos aqui, meu irmão, é igual a quê? A metamorfose completa. Renovação da vossa mente é igual ao reset mental que eu trouxe para vocês. Ou seja, a transformação, ela começa aonde? Na renovação da mente. A transformação, ela não começa com uma ação.
A transformação não começa com força de vontade. Estão comigo? A reprogramação começa no mental. Ela começa no mental. Tá, Lucas, legal, entendi que eu tenho ali crenças, vírus rodando no segundo plano, a gente identificou alguns ali, show. Agora, eu vou passar para vocês 5 passos para a gente exercer, praticar esse reset mental. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar os teus vírus. Por quê? Porque tu não tem como deletar aquilo que tu não vê. Então, eu vou passar aqui perguntas que vão te ajudar a identificar esses vírus. Primeira pergunta: que crenças sobre mim mesmo me impedem de crescer? Exemplo: eu não sou capaz, eu não mereço, eu sempre falho. Beleza? Aqui são alguns exemplos. Vou repetir a pergunta: que crenças sobre mim mesmo me impedem de crescer? Número 2: que crenças sobre dinheiro me mantêm pobre? Tá? Dinheiro corrompe, rico vai para o inferno, dinheiro não dá em árvore, se é bem sucedido faz coisa errada, e etc. Tá? Dinheiro é sujo. Terceira pergunta: que crença sobre relacionamento me mantém sozinho? Exemplo: ninguém vai me amar, todo mundo me trai, é melhor ficar sozinho. 4: quais crenças sobre trabalho me mantêm medíocre? Trabalho duro não compensa, só os sortudos prosperam. Nem adianta tentar, eu sei que não vai dar certo. Escreva essas crenças num papel, tá? Pega as perguntas, faz essa pergunta para si mesmo e escreve num papel. E aí, o que tu escrever no papel, esses são os teus vírus. Amém? Primeiro passo é esse. Show. Segundo passo, a gente vai desinstalar esses vírus. Como assim, Lucas? Como é que a gente vai desinstalar? Através do arrependimento. 2 Coríntios 7:10 está escrito: a tristeza, segundo a Deus, opera arrependimento para a salvação. Arrependimento em grego, meus irmãos, é metanoia, que é igual a mudança de mente, ou seja, uma nova forma de pensar. Eu estou sentindo um cheiro de queimado daqui, parece que os neurônios aqui estão pegando meio fogo, estão pegando fogo, né? Está uma fumaça aqui da cabeça de alguns, né? É muito massa ver a reação de vocês, cara, é muito massa. Mas vamos lá, seguindo aqui, tá? Ou seja, meus irmãos, você precisa se arrepender das crenças. Ah, Lucas, como assim, cara? Tu vai pegar cada vírus que tu identificou e tu vai declarar em voz alta: eu me arrependo de ter acreditado que... E aí bota o vírus. Isso é mentira. Eu renuncio a essa crença. E eu quebro essa programação em nome de Jesus. Exemplo: eu me arrependo de ter acreditado que eu não sou bom o suficiente. Isso é mentira.
Eu sou filho do rei. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu renuncio a essa crença e quebro essa programação em nome de Jesus. Tu vai fazer isso com cada um dos vírus. Meus irmãos, isso que eu estou falando aqui não é da boca para fora. Recebe isso no teu espírito. O que eu estou falando aqui é muito poderoso. Ah, Lucas, mas eu estou só escrevendo e falando. A palavra tem poder, meu irmão. A palavra tem poder. Tudo aquilo que tu declara é uma informação, é uma semente que tu está enviando aos ares. E aquilo vai frutificar, eu te garanto. Amém? Passo 3, beleza. Primeiro passo, identifiquei. Segundo passo, me arrependi. Qual é o terceiro passo? Agora a gente vai instalar o novo software. A gente vai instalar o novo software, né? Não vamos ficar com o hardware vazio. Como que a gente vai fazer isso, Lucas? João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, meu irmão, que tu desinstalou o vírus, a gente vai instalar o novo software. E o único software 100%... Pega isso aqui, cara, pelo amor de Deus. O único software 100% livre de vírus é a palavra de Deus. Porra! Falei. O software livre de vírus é a palavra de Deus. E para cada vírus, tu vai instalar uma verdade. Vírus. Eu não sou bom o suficiente. Qual que é a verdade? Eu sou obra-prima de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Vírus. Dinheiro é sujo. Verdade. O Senhor se agrada da prosperidade do seu servo. Salmos 35, 27. Vírus. Eu sempre vou estar sozinho. Qual é a verdade? Deus faz habilitar em família o solitário. Salmo 68, 6. Vírus. Eu não posso confiar em ninguém. Verdade? O ferro afia o ferro. Assim, o homem afia o rosto do seu amigo. Provérbios 27, 17. Outro vírus. Eu preciso agradar todo mundo. Verdade. Se agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1, do 10. Vírus. Sucesso é para os outros. Verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Vírus. Eu vou ser sempre assim. Verdade. Se alguém está inscrito em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Essas verdades, meus irmãos, vocês têm que ler em voz alta todo dia. Todo dia. Tu não escova os dentes todo dia, abençoado. Tu não toma banho todo dia, abençoado. Aqui eu estou falando do nível físico. Por que que tu não vai te limpar no nível espiritual também? Alguns de vocês aqui, eu ouso dizer que não tomam banho há muito tempo. Há muito tempo. Espiritualmente, vocês estão imundos. Porque não declaram coisas positivas sobre a vida de vocês. Não se rendem aos pés do Pai. Entra dia e sai dia, entra semana e sai semana, e vocês não têm sequer uma troca de palavra com aquele que te criou.
tá? Falei, isso aqui desceu junto assim, sem filtro e passou. Não sei nem por que eu falei isso, mas eu falei. Eu sou obediente, eu só abro a boca e falo. Passo 4. Ressignificar o passado. O que significa ressignificar, Lucas? Dar um novo significado. Tu não pode mudar o que aconteceu, mas tu pode mudar o significado do que aconteceu. Exemplo: meu pai me abandonou porque eu não prestava. Significado. Novo significado. Meu pai me abandonou porque ele estava quebrado. E isso não tem nada a ver com o meu valor. E Deus usou isso para me fortalecer. Tá fazendo sentido para alguém aqui? Tá fazendo sentido? Quem tá comigo ainda, quem não tá aí fora, reage aí que eu quero ver. Reage aí. Maravilha. Maravilha. Então, meus irmãos, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já falei isso diversas vezes aqui. E eu vou reforçar. O que está escrito? O que está escrito? Todas as coisas. Não é algumas coisas. São todas as coisas. Todas as coisas, até as ruins, até as dolorosas, até as que te quebraram. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus usa tudo para o teu bem, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Ele usa tudo. Porque se não fosse o que aconteceu contigo, tu não estaria aqui. Quem aqui gostaria de mudar o passado? Não viveu o que viveu. Vocês sabiam que se vocês mudassem o passado de vocês, vocês não estariam aqui hoje? Honra para cima, honra para o lado, honra para baixo e honra para trás. No momento que tu fala que tu quer mudar o teu passado, tu estás te desonrando e desonrando o que aconteceu contigo. Isso é muito sério, meu irmão. Então, ressignificar quer dizer o seguinte: Deus, o que eu achava que era maldição, velho, recebe isso. O que eu achava que era maldição, na verdade, era uma preparação. O que eu achava que era rejeição, na verdade, era só uma proteção. O que eu achava que era fracasso, na verdade, era treinamento. Tá fazendo sentido para alguém que eu tô falando aqui? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Para a gente ir para o final, meus irmãos. Passo 5. Compromisso total. O que é o compromisso total? Queimar os navios. Hernán Cortés chegou ao México em 1519 e ele queimou todos os navios. Por quê? Porque para que os seus homens não tivessem a opção de voltar. Era conquistar ou morrer. Não tinha plano B. E o que aconteceu? Eles conquistaram. Então, meu irmão, tu precisa queimar os teus navios. O dia do chega é o dia em que tu diz: agora é tudo ou tudo. Não tem essa de é tudo ou nada. É tudo ou tudo. Porque o nada não é opção. Você vai dar tudo.
E se não der certo de um jeito, vai dar de outro. Mas voltar, nunca. Como é que tu queima os navios? Tu vai fazer uma declaração pública. Isso é muito poderoso. Tu vai contar para alguém o que tu vai fazer. Porque quando tu faz isso, quando tu declara publicamente, tu cria um accountability, tu tem uma prestação de contas. Ou seja, tu não pode mais voltar atrás, porque tu deu tua cara a tapa. Tu disse aqui, ó, eu vou fazer tal coisa. Tu deu a tua palavra. E eu te digo, se tu não é capaz de cumprir a tua própria palavra, meu irmão, tu vai cumprir o que na tua vida? Certo? Corte as pontes. Sai do grupo de WhatsApp que é medíocre. Para de seguir pessoas que não faz sentido. Encerra de uma vez por todas relacionamentos tóxicos. Queima todas as pontes que te levam para um passado. Queima, queima. Muda de ambiente. Sai daquele ambiente, sai daquela mesa que te joga para baixo. O ambiente é mais forte que vontade, meu irmão. Se todo mundo ao teu redor é medíocre, tu vai ser medíocre. Ah, Lucas, mas eu não tenho para onde me mudar. Não tenho para onde mudar meu ambiente. Então tu vai criar o teu ambiente. Então tu vai criar o teu ambiente. Amém, meu irmão? Então, para a gente finalizar, os 3 níveis de chega. Chega emocional, o chega mental e o chega espiritual. O chega espiritual é o chega que muda tudo. E eu te falo, é o chega que muitos aqui precisam. Que é o que vai, de fato, mudar o game de vocês. Reforçando, identifica os teus vírus, se arrepende, declara em voz alta e conta a verdade de cada vírus. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O único software que não tem vírus é a palavra de Deus, daquele que te criou. Amém, meu irmão? Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Hoje é o dia do chega e não tem volta. Hoje é o dia do chega e não tem volta. Amém, amém, amém. Pronto, falei, soltei. Era tudo que eu tinha para soltar hoje. Eu falei, ó, 12h36. Eu falei que a gente ia se estender. Bueno, meus irmãos, não sei se tem alguém aí, já passou do horário mesmo, então, tem alguém aí que gostaria de abrir o microfone? Agora eu fui ver aqui, eu vi que o Denis também está aqui conosco, Renato, Raildo, Eliabe, Douglas, Davidson, Lucas Borges, Maurício, Éder, Douglas Lopes, Douglas Salles, Vinícius Moura, Renato Pospiche, Helder Xavier, Thiago Leão, Eduardo, Michael, Alexandre. Bora! Excelente dia, irmãos. Então, deixa eu falar um negócio rápido aqui. Nem tem muito o que falar depois de uma palavra dessa. Bom que o Lucas está gravando também, né, para poder disponibilizar isso para outras pessoas que estão por aí. Vocês estão tendo a oportunidade de fazer parte de um movimento, ao qual eu já falei, fiz um encontro só sobre isso. Quem não assistiu, pede para o Lucas aí, sobre o movimento invisível de Deus. A gente ouve falar muito sobre pessoas que estão crescendo, pessoas relevantes no mercado, famosas, mas eu ouso falar para vocês que o show ele acontece no bastidor.
Então, muitas vezes, as pessoas postam coisas na internet, mas eu te faço uma pergunta. Você vive a vida que posta? Ou melhor, você posta a vida que viveria se não tivesse internet? É uma pergunta que eu faço para vocês, porque, de fato, ninguém posta na internet que tá fudido emocionalmente. Ninguém posta que tá ferrado mentalmente. Ninguém posta que tá endividado. Ninguém posta que tá passando por treta no relacionamento. Ah, Denis, mas isso aí não tem que estar postando, né? Eu concordo contigo, não tem que estar postando. Mas por que que a gente não tem coragem de falar, então? Então, o dia do chega é o dia da coragem. É o dia que você olha para a tua realidade realmente e diz assim, cara, isso aqui eu tenho que parar de me vitimizar e achar que a culpa é do meu relacionamento, do fulano, do ciclano, é do Nicolai, é sei lá de quem. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Então, eu vou entregar uma chave aqui, que quem quiser se conecte com isso, tá? Pressão é privilégio. Anota isso. Anota e faz 300, 400 voltas em cima dessa palavra. Pressão é privilégio. Pega, escreve essa frase e fica fazendo uma volta assim, ó. Faz 500 voltas em cima disso. Fala, pressão é privilégio, pressão é privilégio. Por quê? Porque quando tu tá passando por um processo de pressão, Deus está tirando o que tem de melhor dentro de você. E tá deixando o que tem de pior para trás. Então, tem pessoas que só querem, como o Nicolai falou, só querem ficar resolvendo coisas do passado. Você não precisa resolver nada do passado, você precisa ressignificar seu passado, dar um novo sentido para ele. Então, tem como resolver uma dor de dente da pessoa? Tem como resolver? Tem, mas também tem como remediar. E, infelizmente, a maioria dos homens fica remediando, fugindo, não acessando a pressão de fato que faz ele crescer. Aí a pessoa fica na tensão. E a tensão te coloca para trás, a pressão te coloca para frente. Se você tem um sócio que te coloca pressão, é um privilégio. Se você tem um irmão que te coloca pressão, é um privilégio. Se você tem um mentor que te coloca pressão, é um privilégio. Se você tem um líder que te coloca pressão, é um privilégio. Porque o mundo, ele te coloca tensão. Aí é uma maldição. O mundo te coloca tensão. Aí se torna uma maldição na tua vida. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu tô com chumbo grosso para essa edição do Império. E eu foi muito pontual, porque eu entrei aqui e eu vi que o Lucas está alinhado muito com a palavra a direção que eu vou trazer para o Império. Essa edição é Rompendo o Teto. A palavra que Deus me deu. Já passou do tempo, então quem quiser sair, sai. Quem quiser alimento, fica. A palavra que Deus me deu foi Rompendo o Teto. E essa edição, 80% dos homens que estão indo na edição são homens que, pelo perfil, pela personalidade, pelos padrões, pela conversa que eu tive, são homens que têm um teto. Ou tem um teto financeiro, ou tem um teto de relacionamento, ou tem um teto empresarial, ou tem um teto espiritual, um teto emocional. E a palavra de romper teto é realmente essa que o Lucas falou, do chega. Tipo assim, cara, chega de eu ficar só faturando X por mês. Eu vou abrir uma empresa consolidada e vou focar nisso e vou botar pressão. Chega de eu ficar achando justificativa que o concorrente faz mais e eu menos, ou que o outro é maior e eu sou menor. Chega de ficar procrastinando coisas que só eu sei que eu tenho para resolver. Chega de botar a culpa no sistema, chega de botar a culpa no governo, chega de botar a culpa na esposa. É um momento agora que Deus está chamando homens a assumir uma postura, não só um posicionamento. E o lema do Império é um homem posicionado, uma geração curada. Mas tem pessoas que se posicionam, mas depois elas perdem a postura. Então, o dia do chega realmente é a hora que tu não aguenta mais e que você quer realmente chutar o pau da barraca, né? O gaúcho fala dessa forma. Então, o desafio é que você realmente reflita e não fale só da boca para fora. E eu acho incrível pessoas que crescem, elas obedecem. São 4 letras para você acessar níveis extraordinários. OBDC. Aí você vê pessoas que eu falo, Nicolai, faz tal coisa. Aí o Nicolai vai e faz.
Às vezes ele nem entende, mas no meio do caminho ele entende. Ou às vezes nem no meio do caminho, às vezes só no final, mas ele faz. Aí tem órfãos, né? Órfãos que ainda acho que estão abafando, são tomados por vaidade, por arrogância, por prepotência. Então, às vezes, o nosso chega é esse chega de arrependimento, de dizer assim, cara, quer saber? Eu não sei de nada. É ter humildade, porque a sabedoria do alto se acessa com humildade. Então, esse movimento aqui que está acontecendo do tempo de mesa é um dos braços da comunidade Asa. Você faz parte de uma comunidade. E essa comunidade é a comunidade Asas. A comunidade que nasceu há anos atrás. Mas ela foi tomando forma. Ela foi tomando forma. É igual você olhar para um terreno vazio e enxergar ele cheio de mato. Alguém abriu aquele mato. Depois você olha para aquele terreno baldio, você vai lá e cava um buraco. Aí depois você coloca um alicerce. Aí depois você levanta as colunas. Aí depois você coloca as paredes. Agora você coloca as aberturas. Agora você coloca o telhado. Então muitos estão chegando agora, não tem nem noção de quanto mato já foi aberto, de quanto buraco já foi cavocado e de quanto pilar já foi levantado. Então, honrar o passado é honrar sua história. Se você quer cobrar mais, então enxergue o seu valor na sua história. Se você quer crescer, quer abrir um negócio, eu vejo que tem pessoas aqui que vão iniciar um novo negócio. Inicie com ele na frente. Não inicie do seu jeito. Então, o convite para vocês é que a gente pare de remediar a dor de dente, a gente comece, de fato, a resolver. E uma das formas de resolver, que eu sempre falo e sempre falei, galera, de coração, tem às vezes uns escassos que pensam isso, o Denis quer vender império. Meu irmão, não quero, eu quero te resgatar, cara. Eu quero ir para o campo de guerra e te ajudar a te resgatar, a te ativar, a te habilitar, a te relembrar quem você é em Deus, livre de religião, livre de nada. Por que que tem gente que vai uma vez e vai de novo e vai de novo? Simples, primeiro ele é desconstruído, depois ele se reconstrói, e depois, meu amigo, ele é lapidado. Então, o chamado, depois que você é lapidado e ativado, você é usado, cara. Como o Nicolai está sendo, ele está sendo usado aqui em tempo de mesa. Porque aí tu entende que a luta não é mais só sobre você vencer os teus vícios, você vencer as tuas crenças, você vencer os teus padrões. Não, é em ajudar o outro. Porque tem um negócio. Conhecimento é poder, vocês concordam comigo ou não? Mas conhecimento é responsabilidade também. E Deus dá conhecimento àquele que sabe que tem responsabilidade com a palavra. Quando o Nicolai disse ali, essa lucidez, né, e esse software aí é a palavra, e de fato eu falei isso hoje de manhã para a Bruna, porque a gente faz devocional sempre. Hoje de manhã eu falei para ela, como é que você quebra uma crença maldita? É com uma crença combatente do céu. Então, isso que o Nicolai ensinou para vocês hoje, é pegar a crença que tu tem e transformar ela com a palavra de autoridade. Por quê? Porque se você faz isso, você começa a mudar a tua comunicação. E de verdade, ninguém quer escutar vítima, ninguém quer escutar gente que só conta história, ninguém quer escutar gente derrotada. Eu nunca vi pobre dar dinheiro para pobre. Meditem nisso. Então, se você quer viver um nível maior, se posicione em lugares maiores. Mas lembre-se que é Ele que te dá força, é Ele que te capacita. Então, o dia do chega hoje, para alguns aqui que entenderam essa palavra, talvez seja um posicionamento. Eu fiquei triste, cara, ontem. Triste não, né? A gente sente porque a gente é humano também, né? Porque a gente vem aqui às vezes e fala, bah, é bom rachar, mas eu sou intencional. Mas quem me conhece de mesa, tá aqui o Nicolai, que é um cara que senta na minha mesa e a gente conversa muito, a gente fala sobre os assuntos. Ele sabe como é que é meu coração. Meu coração me dói ver gente, cara, sendo aprisionado por setas inimigos, gente que tem potencial incrível, cara, mas que está preso a salário, gente que tem capacidade extraordinária, mas está preso a benefícios de governo. Vocês não têm ideia do que vocês estão recebendo. Então, trazer a níveis espirituais de legalidade faz você enxergar a vida diferente. E ontem um cara estava confirmado para ir para o Império.
E ele disse, bah, o meu patrão não me liberou, eu não tenho agenda. Aí eu fiquei pensando, que merda. Tu tá infeliz nesse trabalho, tu não quer mais trabalhar aí, tu é concursado nessa desgraça, tu ganha migalha e tu não tem postura de chegar e dizer, eu vou e acabou. Vocês estão entendendo que não é sobre o emprego, tá claro, né? É sobre o chega. Até que um dia vai acontecer uma coisa pior, infelizmente é assim, né, Alexandre? Às vezes acontece uma coisa pior para que Deus te entregue o melhor. Então, irmãos, de coração, tome uma decisão com fé. Tem muitas pessoas que nem entendem o tamanho do potencial inexplorado que habita nelas. E isso é conforme o seu tempo. Seja um dia no Império, seja um dia no Rei para Rei, seja um dia no Legado, seja um dia na comunidade, seja um dia num churrasco junto, que agora vai ter o churrasco de negócio, né, Nicolai? Você se falou. Então, com tamanho. Mas o que eu quero falar de todo o meu coração para vocês aqui como irmão, sabe? Não é nem como um mentor do movimento, não é nem como líder. Cara, é como um irmão em Cristo. Tu pode mais, mano. Entende? Se tu consegue entender o que eu tô te falando, do meu coração pro teu coração, tu pode mais, cara. Você merece mais. Deus quer te entregar mais. Mas talvez para isso você precisa fazer algumas renúncias. Você tomar algumas decisões difíceis. Você precisa dar um passo, talvez, sem saber se vai ter chão. Talvez você precisa queimar teus navios mesmo. E para finalizar, já passou do horário, mas eu sinto que isso está sendo importante, pelo menos para uma pessoa aqui. Muitas vezes a gente cai no ego. Não, porque eu tenho tantos funcionários, porque eu tenho tantos milhões que eu faturo por mês. Mas isso é esterco. E talvez você viva outra realidade. Talvez você tenha uma vaquinha. Tinha um homem com uma vaquinha. Muitos já conhecem essa história, pode ser clichê, mas ela mexe muito com a gente. Esse homem tinha uma vaquinha que dava leite, até que chegou um dia um grande sábio e empurrou a vaquinha dele peral abaixo. E esse homem ficou bravo. Pô, cara, você matou minha vaquinha, é a única coisa que eu tinha que me dava leite, meu sustento. Fiz isso sim. Daqui a um tempo você vai entender o porquê. 2 anos depois, esse sábio volta e passa na casa desse cara, já não é mais uma casa, é uma fazenda. Onde ele tem um monte de gado, tem um monte de plantação, tem um celeiro cheio, tem um monte de vaca, tem um monte de cabrito, ovelha e uma família incrível. Sabe o que é isso? Às vezes, algum líder vai entrar na tua vida, ou alguém de coragem vai entrar na tua vida e vai matar a tua vaquinha. Vai dizer assim, tu tem capacidade. Mas eu desafio mais ainda com o nível de consciência que vocês têm. Mata tu mesmo a tua própria vaquinha, cara. E diz assim, eu não dependo mais desse leitinho aqui. Eu vou plantar, eu vou produzir, eu vou gerar riqueza, eu vou criar um novo negócio, eu vou fazer alianças com gente que tem uma mentalidade onde eu quero chegar, eu vou entregar o melhor para minha família, e aí tu vai perceber a disruptura que vai ser o teu ano. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar aqui. Sintam-se amados, a gente passou do tempo hoje, mas eu creio que foi o tempo necessário para derramar tudo aquilo que os céus estão abertos para hoje. Tá bom? Se alguém que está aqui não tomou a decisão de ir para o Império, irmão, ninguém vai te implorar para sair desse lugar. E ninguém vai te implorar para você subir de nível. E ninguém vai te pressionar para você tomar uma decisão. Porque você já entendeu que é o dia do chega. Tá bom? Um abraço. Valeu, Nicolai. Valeu, Denis. Obrigado, viu? Valeu, rapaziada. Até amanhã, então. Estaremos juntos novamente. E, para quem sentiu no seu coração, no seu espírito, não hesite, não deixe para depois, toma sua decisão, porque uma decisão muda destino, uma decisão muda tudo. E estaremos juntos aí em poucos dias para a gente traçar uma nova rota aí, juntos. Beleza? Bora para cima. Até amanhã. Estaremos juntos novamente. Um abraço.